Ah, se eu soubesse lá em 2016 o que eu sei hoje sobre morar em Portugal, a adaptação teria sido bem menos traumática. E hoje eu vou falar sobre isso. E chegou a hora do seu vídeo aqui do canal Maximizar. Se você não me conhece, o meu nome é Max e aqui no canal Maximizar eu te conto praticamente tudo que você precisa saber sobre morar em Portugal e, além disso, eu te dou dicas e sugestões baseadas em experiência própria ou na experiência de pessoas que a gente confia demais para você fazer a sua mudança para Portugal e facilitar a sua adaptação aí a um país novo, Portugal. Ó, eu e a Lívia, a gente pesquisou pra caramba antes de fazer a mudança para Portugal. A gente é bem nerd com isso, a gente caprichou na pesquisa e mesmo assim algumas coisas aconteceram que a gente não estava preparado e elas tornaram a adaptação a Portugal um pouquinho mais difícil do que a gente imaginava, né? E é isso que eu quero te contar hoje aqui. Eu vou compartilhar 5 coisas que pegaram a gente, não vou dizer de surpresa, mas 5 coisas que a gente não esperava que seriam tão difíceis. Coisas como arrumar um emprego, por exemplo, vou falar sobre isso. Mas eu quero começar aqui falando da dificuldade com o idioma. Max, mas todo mundo fala português em Portugal, é a língua oficial e tal. Sim, é a língua oficial, mas meu amigo, o que a gente sofreu para se adaptar, para começar a entender o que os portugueses estavam falando foi difícil. Vou te falar que levou aí pelo menos um ano pra gente se sentir um pouco mais confortável e mesmo assim a gente penou um pouquinho para várias outras coisas no decorrer aí da nossa vivência em Portugal. Porque tem uma diferença bem grande entre aquele português de Portugal que a gente vê, por exemplo, nas novelas, ou quando a gente procura vídeo no YouTube e vê o jornal âncora de jornais portugueses falando, dando notícias. E a gente pensa, ah, esse é o sotaque português, beleza, vou entender tranquilamente. E no meu caso, do da Lívia, ainda tinha o agravante do português de Portugal ser do norte de Portugal, do Porto, que tem uma música aí diferente. Quem conheceu Lisboa, conheceu Porto, sabe dessa diferença aí de sotaque, que deixava a compreensão um pouquinho mais difícil ainda. Agora, tem aquela dificuldade do dia a dia, do bate-papo, de você estar num restaurante, conversar com um garçom e tal, e tem a dificuldade que foi que a gente sentiu mais, assim, forte, que é quando você tá lidando com serviços públicos, né? Quando você se muda para Portugal, você tem que lidar com várias coisas burocráticas e coisas sérias, né? Tipo finanças, né? A Receita Federal de Portugal, que você tem que prestar muita atenção em tudo que você tá fazendo, tudo que você tá assinando no CEF, né, os processos lá da parte de conseguir cartão de residência ou concluir um visto ou alguma coisa do tipo. Tem muita coisa que é muito séria, então você já tá naturalmente mais assim ansioso, né, mais nervoso, e aquele diálogo fica complicado, você fica prestando atenção, você pede pra repetir, aí você pede pra repetir uma segunda vez, uma terceira vez, você começa a se sentir mal, a pessoa começa a ficar sem paciência, né, porque serviço público no mundo inteiro, a coisa pode desandar muito rápido. Então o que já estava difícil de entender, a pessoa começa a ficar mal-humorada, começa a falar mais pra dentro ainda. Então eu posso resumir que assim, a gente sofreu muito nos primeiros meses, principalmente que é quando a gente chega e tem que lidar com essas coisas mais sérias. Então você que está se planejando para se mudar para Portugal, se prepare para ter um pequeno choque, vamos dizer assim, linguístico entre o português do Brasil e o português de Portugal, principalmente na compreensão, principalmente se você for falar no telefone. Telefone é complicado no começo. Quando a gente tava procurando emprego, vou falar daqui a pouco disso também, de procurar emprego. E a gente tinha que entender o endereço, né, pra onde a gente tinha que ir pra fazer a entrevista. Era muito complicado, era super tenso. Mas tudo acabou dando certo, as coisas ficaram mais calmas. Eu só tô aqui pra te avisar que, ó, não é fácil. Se prepara pra ter um pouquinho de dificuldade aí com a língua, mesmo sendo português. Número 2 foi a demora principalmente na minha, né, a Lívia já foi, né, com a dupla cidadania, na minha legalização, né? Eu fiz o reagrupamento familiar como cônjuge de cidadã portuguesa, no caso a Lívia, né? E na minha cabeça eu já tinha pesquisado tudo que eu precisava para levar no CEF, para dar entrada no processo e tal. Tava tudo resolvido. Eu ia chegar lá e entregar a documentação, pá, tudo certo. Mas o que estava previsto para 3 meses, segundo, né, o CEF, na época que eu estava pesquisando, levou 7 meses e uns quebrados. Então como é que eu fiquei nessa época? Não fiquei, não pude trabalhar, tava com medo de estar ilegal, apesar do processo estar em andamento. Os meus 3 meses de visto de turismo já tinham terminado, né? Então eu tinha que andar lá com protocolo carimbado pelo CEF e tal, que eu tava já com, né, em processo de legalização.
era meio tenso. O que acabou sendo bom aí, porque já que eu não podia arrumar emprego, eu comecei a me dedicar mais ao canal, né? Esse canal aqui. Então a gente pode até dizer que o Cef foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do canal Maximizar. Mas foi um período meio tenso, sim, porque a Lívia, que podia trabalhar, estava tendo dificuldade para arrumar um emprego. Eu não podia trabalhar ilegalmente, e eu não ia tentar trabalhar ilegalmente de jeito nenhum. Então, se não fosse a nossa reservona financeira, a gente teria tido bastante problemas aí nos primeiros 6 meses. Então, fica a dica para você. Se você for dar entrada ou concluir algum processo em Portugal, é melhor você já ir preparado para uma demora maior do que a previsão. Não custa nada estar preparado, né? Número 3 é a proximidade entre os lugares, entre as cidades, entre os concelhos, entre o centro da cidade e os lugares na redondeza. Quando a gente está acostumado com o Rio de Janeiro, São Paulo, eu que morando no litoral de São Paulo trabalhava, ia muitas vezes para o centro de São Paulo, né, para a Avenida Paulista, que são aí 60 quilômetros, 60 e poucos quilômetros, 1 hora de viagem de carro, né? A gente se muda para Portugal com uma certa noção do que é você passar tempo indo para o trabalho e voltando. Vocês sabem, quem mora no Rio, quem mora em São Paulo, quem mora em cidade grande, né, no Brasil, que é super normal você levar entre meia hora e 1 hora indo de ônibus ou de carro para você ir pro trabalho e no final do dia volta pro trabalho. Então você fica às vezes aí entre 1 e 2 horas só de trajeto para ir e para voltar do trabalho. E em Portugal a gente ficou surpreso com como tudo, obviamente, né? Depois a ficha caiu, claro, é um país muito menor do que o Brasil. As cidades são muito menores do que as cidades do Brasil. Então quando a gente tinha que ir pro centro do Porto, a gente morava no nosso primeiro apartamento, na Cedofeita. A gente achava que estava longe do centro, mas depois a gente viu que não. Era até engraçado, tinha uma piada interna da gente que tudo ficava a 4 km de distância. Então assim, um dia que a gente resolveu ir andar pra conhecer, né, que a gente foi andando do nosso primeiro apartamento até o centro do Porto, a gente viu que, ó, 25 minutos, 30 minutos, a gente estava no centro do Porto andando. Isso também aconteceu no nosso segundo apartamento, que já era Matosinhos, né? Concelho de Matosinhos, que tudo parecia ser um pouco mais longe, né? Era um outro concelho e tal, mas você via que você andando, se você fosse pela praia, você estava no Porto ali também em 25 minutos, 30 minutos, já tá chegando na Foz lá andando. Se você for por dentro, você chega também rapidinho, Avenida Boa Vista, um retão, você vai toda a vida, chega ali na rotunda da Boa Vista, tá pertíssimo do centro do Porto já. E isso serve como uma dica muito boa para você que tá procurando um lugar para morar ainda, né, nas redondezas do Porto. Você não precisa procurar no centro do Porto, você não precisa procurar a 5 minutos do Porto andando. Você pode procurar em cidades vizinhas, em concelhos vizinhos, como Matosinhos, Vila Nova de Gaia, até lugares um pouco mais para dentro, assim, Hermesinde e tal. Tudo fica muito perto. Claro, não vai ser a mesma coisa de você ir andando e levar 25 minutos, mas você vai pegar o trem urbano, né? Vai pegar o metrô e tal. Em 20 minutos, meia hora, você tá no centro do Porto. E funciona do mesmo jeito em Lisboa. Você consegue morar nos arredores do centro e chegar muito rápido ao centro de Lisboa. Então, cuidado quando você olhar o mapa, né? Tá lá no Google Maps, você olhar a cidade do Porto, a cidade de Lisboa, e você achar que é tudo muito longe, porque não é. Se você tiver carro, então, fica tudo assim colado do lado, muito perto. Essa noção de distância que a gente achou que tivesse, a gente não tinha, foi totalmente diferente quando a gente passou a morar em Portugal. Então, fica a dica, tudo é mais perto do que parece. O quarto item é o isolamento térmico dos apartamentos. Eu não vou nem entrar no detalhe do clima, que foi uma surpresa também, porque na verdade o problema não é o clima. Eu adoro o clima, principalmente o clima do Porto. O problema é o frio dentro dos apartamentos. O que acontece em Portugal? A maioria dos apartamentos, principalmente aqueles mais antigos, que são muitos, né, e são os mais baratos para você alugar, o isolamento térmico não é bom e isso significa morrer de frio dentro do seu apartamento no inverno. Ficar usando casaco, touca, luva, aquecedor, tudo isso no inverno dentro do seu apartamento. Isso prejudica muito a qualidade de vida. Então, o que aconteceu quando a gente não sabia desse detalhezinho? O nosso primeiro apartamento a gente alugou entre maio e junho de 2016. Então o verão tava ali batendo na porta, o clima tava super agradável, então a gente foi ver o nosso apartamento, que era num prédio de 3 andares, sem elevador, lugar gostoso, tal, apartamento, a gente entrou, apartamento grande, iluminação na frente, varandinha na frente, varanda nos fundos, luz natural entrando, a gente praticamente, no verão a gente só acendia a luz quando realmente escurecia, porque o apartamento inteiro ficava iluminado. Então a gente pensou, cara, que delícia esse apartamento, maravilha. Mas foi chegando outubro, início de novembro e a coisa ficou feia. A gente passou muito frio e esse foi o principal motivo da gente ter saído daquele apartamento assim que a gente pôde. Porque quando chegou o inverno mesmo, ali dezembro, janeiro, começo de fevereiro, a gente começou a gastar muito com aquecimento, porque a gente tinha que dormir com aquecedor. E você ficar com o aquecedor ligado 3, 4, 5 horas direto, a conta de luz vai lá pra cima. E a gente tava numa época que a gente não podia gastar muito. Então a situação ficou complicada. Se não
não fosse a nossa reserva financeira, eu não sei se a gente teria conseguido ficar durante o primeiro ano em Portugal. Muito em função aí da demora para conseguir emprego, né? E também dessa falta de isolamento térmico que fez a gente gastar muito em conta de luz. Depois a gente estudou e aprendeu a tal da certificação energética, que é super importante. Nosso primeiro apartamento no Porto tinha certificação energética D de dado. Então eu quero deixar a dica para vocês aqui, porque o nosso segundo apartamento, aí já em Matosinhos, certificação energética B de bola. E foi uma outra vida. O apartamento era quentinho, a gente não precisava ligar, praticamente ligou sei lá, alguns dias aí durante o inverno, e mesmo assim 1 ou 2 horas, porque o apartamento ele tinha isolamento térmico bom, então o cômodo se mantinha aquecido. Então fica a dica, se você for alugar um apartamento, não alugue abaixo de certificação energética C. Procura aí de C para cima. E lembra, se você for visitar esse apartamento no verão, não significa que ele vai continuar quentinho no inverno. Então fica ligado na certificação energética, é super, super importante. E o quinto e último item dessa lista foi a demora para conseguir emprego. Eu não tô falando nem da minha demora, né, que eu já expliquei lá atrás no item número 2. Eu tô falando da Lívia, que já chegou podendo arrumar um emprego. O que aconteceu que a gente não contava? A gente pensou assim, quando a gente estava no Brasil, antes de ir para Portugal, a gente pensou, vida nova, vamos tudo novo, vamos tentar sair da nossa área, trabalhar em outros lugares. A Lívia principalmente queria experimentar áreas novas, trabalhar de qualquer coisa, vendedora, recepcionista, o que fosse preciso para conseguir o emprego e depois pensar no que ia fazer depois. Acontece que a gente começou a esbarrar com coisas que a gente não esperava. Por exemplo, tinha a questão da idade. A Lívia estava com 30 anos, a gente achou, pô, 30 anos, super jovem, né? Mas a gente começou a encontrar restrições de idade. A gente já ficou meio ali, a Lívia estava lá no limite de muitos anúncios. E ela ia para as entrevistas, ela foi para várias entrevistas, né, para dinâmica de grupo e tudo, só que ela não conseguia a vaga. E a gente começou a notar 2 coisas que depois se tornaram realmente coisas que a gente sabia que eram importantes, mas não tanto quanto a gente imaginava. A primeira delas, experiência no cargo. Então você vai trabalhar como vendedora, se você já tiver isso no currículo, você já está à frente de muita gente. E eu sei que, claro, isso faz sentido no Brasil também, mas, por exemplo, no Brasil, se você falar inglês, já é uma grande vantagem, né, para trabalhar como vendedora, principalmente em lugares como Rio de Janeiro, Fortaleza, lugares centros turísticos, né? No Porto, a gente pensou, cidade totalmente cosmopolita, turismo bomba aqui. A Lívia falando inglês, ela vai conseguir um emprego como vendedora numa loja legal, mesmo sem ter experiência de vendas. Porque ela, tendo sido professora durante muitos anos, ela consegue, é uma ótima comunicadora, ela consegue se expressar e tal. Falando inglês, fechou, né? Não, aí que tá. A segunda coisa que a gente percebeu foi que o inglês é o básico. Você tem que ter o inglês. Você fala português, você tem que falar inglês. E eles normalmente exigem uma outra língua, né? O espanhol, o alemão, o francês. Então, o inglês é o básico, é o esperado. Então, se você ainda não fala inglês, tá na hora de mergulhar nisso. Claro, se você for precisar trabalhar, né, morando em Portugal, falar inglês é o basicão. Então, a Lívia tentou trabalhar como vendedora do Corte Inglês, que é um shopping, uma loja gigantesca que tem em Portugal. Ela foi para dinâmicas de grupo para trabalhar no RH, ela foi em dinâmicas de grupo para trabalhar como vendedora em outras lojas. Enfim, chegou uma hora que a gente começou a ficar preocupado, né, porque a gente estava sem renda, né? O canal Maximizar não dava nada ainda de dinheiro. E aí acabou que a Lívia resolveu, eu vou arrumar como professora de inglês, né? Porque ela tem experiência e tal. E eu, que foi mais ou menos na mesma época aí que chegou a minha documentação, eu nem tentei outras coisas, eu fui direto para ser professor de inglês. E olha que eu não era mais professor de inglês no Brasil, mas eu tinha muita experiência como professor de inglês. Eu tava mais na parte gerencial. Mas eu falei, eu vou arrumar professor de inglês. O que vier, eu tô pegando. E não deu outra. Quando a gente começou a mandar currículo pra dar aula de inglês, a gente conseguiu um emprego, muito rápido. Os 2. Então, fica a dica aqui da importância da experiência na área, que você vai procurar emprego em Portugal, e no segundo idioma, no caso, o inglês, de preferência um terceiro idioma também, além do inglês. Se a gente soubesse dessas coisas, a adaptação teria sido menos complicada. Espero que tenha sido um vídeo útil pra você. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos. Tchau, tchau.